Muito boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um programa de negócio aqui pela Vale TV, canal 14, para a nossa região. Pessoal, vocês sabem, de manhã cedo a gente às vezes sai de casa, deixa o nosso lixo ali naquela lixeira, esperando que alguém vá lá e recolha. Isso é um trabalho muito digno, mas que a gente precisa conhecer um pouco mais o que está por trás desses bastidores tão grandioso e intenso. E para hoje, então, o meu convidado é um professor que há mais de 30 anos está atuando em cima dessa coisa de resíduos, reciclagem. E eu tenho a maior satisfação de poder, então, receber o professor Udo Sarlé, um grande amigo. Boa noite, Udo. Boa noite, Jorge. Muito obrigado por tu tirar esse teu tempo para poder participar para nós. E eu sei exatamente como a gente precisa falar sobre esse assunto, sempre cada vez mais, até porque todos nós queremos viver num mundo melhor. Mas quando a gente fala de separação de lixo, tem todo um processo antes, né, Udo, que é a compra consciente, exato? Exatamente. Gostaria que tu descrevesse um pouco o que se trata disso. Na verdade, assim, a questão de resíduos, ela começa já no momento que tu vai para o mercado, tá? No momento que tu faz tuas compras. Tá? A gente não se dá conta o quanto a gente leva de resíduo para casa. Tá? Então, é fundamental que a gente comece a pensar e comece a observar quais são aqueles produtos que eu vou levar menos resíduos para casa. Então, a gente tem várias coisas que o mercado hoje oferece, situações de refill, onde tu vai reaproveitar a embalagem que tu comprou na primeira vez. Né? Tu vai levar menos plástico para casa. Né? Normalmente, tu vai abastecer aquele refill de um detergente ou de um sabão em pó. Né? Ou quando tu vai comprar um creme dental, né? Às vezes vem aquelas promoções que vem dentro de 3 embalagens, compra 3 embalagens, vem um papelão, mais um plástico e mais alguma coisa, e tu acaba levando esse resíduo para casa. Né? E esse resíduo, ele, na verdade, ele reflete diretamente na qualidade ambiental, com certeza. Mas eu queria te perguntar, mais como cultura geral, quando se fala do refill, isso é uma conscientização das empresas em função de dar menos resíduo ou justamente para poder tornar o produto mais barato? Não, o produto normalmente é mais barato. Tá? Na verdade, é uma forma de mercado, uma forma de tu vender mais. Tá? Mas, por outro lado, a situação de refill, ela, além de ser mais econômica para ti, ela ambientalmente também é mais econômica. Normalmente são embalagens recicláveis, elas são perfeitamente recicláveis, só que num volume bem menor. Tá? Sim. Só que num volume bem menor. E quando a gente fala em termos de resíduo, a gente tem que considerar volume. Né? Apesar de que se faz a quantificação dos resíduos em todas as cidades da nossa região através de toneladas, né? Para resíduos domiciliares. Porque você sabe qual é a densidade desses resíduos. Tá? Ao contrário de quando a gente fala dos resíduos extradomiciliares, são aqueles volumosos, galhos, né, móveis e essas coisas que são recolhidos nas beiras de estrada. Tá? Mas aí, o importante é o seguinte, voltando à questão fundamental, que é a compra consciente, é exatamente de tu observar, por exemplo, um exemplo clássico, a gente vai no mercado, tem aquelas bandejas de carne já preparadas, né? O que custa ir no balcão e pedir a carne que tu deseja? Porque, na verdade, tu vai ter uma embalagem plástica onde o açougueiro vai botar a tua carne, lá, geralmente é um saquinho, e tu vai levar o saquinho para casa. Enquanto na bandeja tu vai levar um sintético, né, mais o saco. Tá? E normalmente essas bandejas sintéticas, tipo isopor e essas coisas, elas não são recicláveis, elas acabam sendo rejeitos. Mas, Udo, deixa eu te fazer uma pergunta com relação a isso. Afinal de contas, tu como uma pessoa que está estudando há tantos anos, o que a gente está se deparando que essa tendência cada vez é mais forte de tu chegar no mercado e as carnes já estão separadas com muita quantidade, então, portanto, de resíduos. Exatamente. Isso é uma coisa meio antagônica, porque nós pensamos em qualidade de vida e, ao mesmo tempo, também está sendo feito algo para a praticidade da vida.
Exatamente, Jorge, porque tu vais ao mercado, tu tem a facilidade de já ter as bandejas lá, não precisa entrar em fila, né, mas não te dá conta. Vamos retomar a questão da carne, porque além da carne, normalmente eles colocam ainda uma bolsinha de gel para absorver o sangue. Né? É uma bolsinha. Bom, isso é reciclável? Não, isso é rejeito puro. Isso não é reciclável. Tá? Então, assim, a gente vai ao mercado, tem a comodidade de ir lá, se eu quero essa carne, e já coloca no carrinho, vai ao caixa, tá? Mas a gente o que a gente está fazendo para o outro lado? Tá? Para o outro lado, a gente está colocando em risco a nossa qualidade de vida em termos ambientais. Porque que se recolhe de resíduos numa região que nem o Vale dos Sinos, tá? São toneladas e toneladas. São toneladas e toneladas de resíduo. E hoje, quando a gente fala na questão de quantidade de resíduos, nós temos que nos dar conta. Ah, não, mas eu separo o lixo em casa. Ah, porque na minha cidade tem cooperativa que separa. Nós não conseguimos ultrapassar os 5, 6%. Nas cidades menores se chega a índices melhores eu de não entendi separação. O que é isso? De separar os resíduos, sim. de passar eles efetivamente para eles retornar para a cadeia produtiva. Tá? Porque a questão de logística reversa, que é exatamente o retornar para a indústria, o papel retornar para a indústria lata, voltar. Aliás, o Brasil é campeão mundial em reciclagem de alumínio, de latas de alumínio. Mas, por quê? Porque é interessante em termos de mercado, porque dá muito retorno. Pois é, eu imagino que seja assim. Agora, só para dizer para vocês o seguinte, como eu apresentei o professor Ludo Salé, ele é um conhecedor de tanto tempo assim, mas ele também atuou aqui na nossa cidade como secretário do Meio Ambiente por alguns anos e durante alguns anos também foi presidente da ANAMASul, que integra o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que vem a ser a Associação Nacional dos Órgãos Municipais do Meio Ambiente. Portanto, então, quando tinha aquelas reuniões, era uma confusão só, né? Porque o pessoal, todo mundo falando, querendo resolver as coisas e vendo que existe uma economia também que puxa um pouquinho contra isso. Eu não sei se eu estou colocando dessa maneira, se isso efetivamente acontece, porque os países todos estão envolvidos com essa coisa. A gente está vendo agora, inclusive. Na COP26, isso, exatamente. Mas Mas vamos ver uma coisa aqui na nossa região. Tu está dizendo que são um pequeno percentual ainda. É um pequeno percentual. Pois é, e o que tu acha que isso... Na verdade é o seguinte, Jorge, quando a gente fala, geralmente quando a gente acaba falando de resíduos, se faz menção assim, porque na Alemanha, né, a Alemanha é um exemplo, né, hoje de reciclagem. Né, o tempo que por ter família lá, que eu fiquei lá, tu tem tantas lixeiras que tu acaba te confundindo, né, por mais que tu estude, eles se separam absolutamente tudo. Mas o alemão não acordou lá na década de 70 de um dia para outro, vou começar a reciclar o lixo. Na verdade, a Alemanha não via outra forma de tratar seus resíduos, até porque é um país relativamente pequeno, com uma densidade demográfica alta, não teria outra solução que não fazer com que isso retornasse para a indústria de alguma forma. Tá? Além da qualidade ambiental, tem uma qualidade de economia. Porque é menos energia que tu gasta, a energia fica mais barata. Tá? Então, o que aconteceu? O alemão que não separava, na época ainda se falava não em euro, mas marco alemão, multa de 100 marcos alemães se não separasse o lixo. E era efetivamente cobrado. Então a consciência também, ela passou pelo órgão mais sensível do homem, essa coisa que é o bolso. É do bolso, né? Mas hoje a gente vê, nós não temos outra opção. Na verdade, a questão de conscientização, e quando a gente fala em conscientização, é ter consciência, né, do que isso representa. Acabaste de falar, agora nós estamos discutindo, COP26, terminou há poucos dias. Né? Nós temos que nos lembrar o seguinte, quando a gente fala de gestão de resíduos, vamos dizer assim, todos os grandes governos estiveram lá em Glasgow, na Inglaterra, para tentar assegurar até 2040 que a temperatura no máximo aumente 1,5 graus no nosso planeta. Tá?
E o grande responsável pela emissão de carbonos é exatamente o metano. Da onde vem o metano? Resíduos. Os resíduos. Tá? Então, daí está a grande importância disso. Tu sabe, eu quero trazer um pouquinho mais para perto do nosso, assim, porque nós temos então a compra consciente, que pelo que tu colocaste ali, sim, existe maneiras de tu levar para casa menos resíduo, mas ao mesmo tempo também tu vendo que os produtos estão dispostos de uma maneira para te facilitar, mas também para tu carregar esse resíduo para dentro de casa. Exato. Mas vamos pensar o seguinte, que isso é uma coisa que eu já escutei muito, assim, aqui mesmo, amigos e pessoas, eu tenho ali, como o próprio Udo falou, o professor Udo falou, olha, tem vários tipos de lixeira com as suas especificidades, né, de resíduos. Nós aqui não é o caso, nós temos ali o lixo orgânico e o lixo seco. Mas aí teve muitas pessoas, inclusive eu, por desconhecimento, dizer o seguinte, mas eu boto tudo ali, o caminhão vai lá, os caras jogam tudo ali para dentro, achando que aquilo vai dar uma confusão e ponto. Não é mais assim, né, professor? Não. Há muitos anos já não se usa mais aqueles caminhões que pareciam aquelas betoneiras de cimento. Sim. Né? Hoje o que nós temos? Nas cidades, em todas as cidades aqui na nossa região, se usam caminhões compactadores. O que significa o seguinte, o resíduo é colocado ali na parte traseira do caminhão e ele é empurrado e dentro do caminhão existe uma lâmina. Então, ele é apenas compactado, mas ele não rasga o lixo. Tanto é que se tu for uma central de triagem, de reciclagem, tu vai ver que os sacos chegam íntegros, totalmente íntegros. Agora, também é interessante, nós temos a coleta seletiva na maioria das cidades aqui. Eu não consigo me lembrar hoje de alguma cidade que não tenha já sistema de coleta seletiva. Aí eu não falo só de Novo Hamburgo, obviamente. A gente fala isso para grandes condomínios, para os condomínios? Não, mas nós temos a coleta seletiva. Assim, Novo Hamburgo, por exemplo, tem coleta seletiva em todos os bairros. E eles são informados através de folders, quais são os dias de recolhimento. Eu vou te contar um segredinho, tá? Não sabe que dia passa a coleta seletiva na tua casa. Eu só sei que passa 3 dias da semana, mas eu não sei se que é. Exatamente. Provavelmente seja a grande maioria da nossa audiência deve saber, ou não. E na verdade é o seguinte, a maioria dos municípios não tem o conhecimento de algum município que tenha passado esse serviço de coleta seletiva, que seria só os recicláveis, para a empresa privada. Na maioria dos municípios da nossa região, foram entregues às cooperativas. É um custo infinitamente menor. Além de ter um aspecto social muito importante. Pois é, isso que eu queria ver contigo, exatamente, porque eu já vi a tua atuação dentro da própria secretaria. Esse pessoal que trabalha dentro dessas usinas, Os catadores. dos catadores, e que faz aquele movimento todo, um trabalho extremamente digno, né? Digno ao ponto de tu observar de que se tu conhecer um pouquinho mais a realidade dessas pessoas, tu vai começar a pensar diferente na hora de recolher teu lixo. Na verdade, eu vou dizer duas coisas. Primeiro, são os grandes agentes ambientais da nossa comunidade. Tá? Porque não tem hoje em qualquer administração pública a nível municipal, onde é obrigação do município, né, da prefeitura recolher resíduos domiciliares, que isso não seja um motivo de atenção, não digo preocupação, de pelo menos atenção por parte dos gestores, seja prefeitos, prefeitas, enfim. Então a questão de gestão dos resíduos é muito importante, porque tem um custo altíssimo, tratar resíduo não é barato, é altíssimo o custo. Tá? E principalmente, então, nós temos aqueles agentes, né? Aqueles agentes que são os catadores, eles se orgulham de ser catadores e têm que ter orgulho, porque eles são os verdadeiros agentes ambientais da nossa sociedade. Né? O que eles fazem? Eles fazem a segregação desses resíduos e com a venda desses resíduos eles mantêm suas famílias. E isso, em termos de economia, passou a ser um pouco mais interessante, mas poderia ser melhor. Do que depende disso, Jorge? Porque, na verdade, é o seguinte, a gente tem, claro, no tempo que eu fiquei como secretário, muito contato com as cooperativas de Novo Hamburgo, né, o recurso, né, dentro da cooperativa, que então é dividido entre os cooperados e efetivamente trabalham como cooperativa, chega da ordem de R$2.000 por catador. Né? Aquele pessoal recebe isso? Sim.
Às vezes até mais, dependendo do mercado. Dependendo do mercado. Tá? Então, às vezes, o papel está dando mais, que tem um volume maior dentro do resíduo. Às vezes... se um pai de família e uma mãe de família atuando dentro de uma cooperativa, eles conseguem ter uma condição de vida boa. 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 Apesar do trabalho, vamos dizer assim, não. Sob o aspecto de mexer com resíduos, com todo o EPI, ele, claro, é um trabalho insalubre, né? Mas ele deve ser profundamente respeitado. E por que não é maior? O anonimato, inclusive, também. O anonimato. Também, né? Mas, o Udo, eu quero conversar contigo isso depois dos nossos comerciais, porque eu peguei uma palavra, uma frase que achei muito legal e nós vamos retomar isso depois. Um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Pode ser assim? Claro. Esperamos vocês ali logo mais, então. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Voltando para o programa Negócio, tendo como convidado o professor Udo Salé, um profundo conhecedor de toda essa história que tem de resíduos, de coleta. E antes de chamar os comerciais, eu falava para ele de uma frase que me chamou muito a atenção, de que é um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Isso tem a ver com a separação de resíduos na origem, professor? Com certeza, né? Jorge, na verdade, aconteceu, a gente sempre falava em questão de separação. Se eu me lembro, há 30 anos atrás, quando eu fui primeiro gestor de meio ambiente no Novo Hamburgo, a gente tinha um programa chamado Separe Seu Lixo em Casa, tinha até o bonequinho Separildo, né? Durante esse período agora que eu fiquei como secretário, num vídeo que a gente fez institucional lá com a cooperativa, uma catadora disse, não é uma questão de separar o lixo em casa, é uma questão de não misturar. E na verdade é isso. Jorge, o que o poder público precisa? Precisa que a gente tenha duas lixeiras na cozinha e uma no banheiro. É só isso, não é pedir demais. Numa tu vai botar os orgânicos e na outra o lixo seco. É só isso. É só isso. Não é pedir demais duas lixeiras na cozinha. Tá? E isso representa um avanço ambiental tão grande, que as pessoas não conseguem nem mensurar. O fato do resíduo chegar limpo e seco na central de reciclagem significa o seguinte, nós temos ganho social para os catadores, nós temos ganho ambiental porque esse resíduo, se ele não está misturado, ele se torna viável para a separação, mas então ele retorna para a indústria, então nós temos menos gasto de energia e principalmente menos rejeito em aterro. Estou dizendo que cada vez mais o programa Negócio sempre traz um convidado que, de fundo, ele coloca que o negócio se transforma em negócio mesmo, né, tia? Porque, pessoal, vocês imaginam só que, como o professor está dizendo, coisas simples, duas lixeiras, duas lixeiras na cozinha. Duas lixeiras não é na pedir cozinha. demais, né? Não é pedir demais. Eu tenho certeza que cada um de nós que estamos aqui envolvidos com essa conscientização,
vai poder se engajar, porque afinal de contas a gente está vindo e vem vindo os nossos filhos e a gente quer uma coisa melhor para eles também, né? E partindo já dessa própria educação que se dá dentro de casa. Exatamente. É isso? Isso. Pois então, me fala que se nós estamos com resolvida essa coisa essa separação dos resíduos, e as cooperativas, como é que elas vão? As cooperativas, bom, a cooperativa eu acho que foi o grande salto, né, que se teve avanço nos últimos anos. Efetivamente, a gente nota que esses grupos efetivamente conseguiram se organizar como cooperativas e funcionam como cooperativas realmente. Né? Antigamente, se tinha as cooperativas, elas não funcionavam tanto, tinha os líderes que ganhavam um pouco mais, mas não, hoje é consolidada essa situação de cooperativa e efetivamente trabalha com cooperativa. Por exemplo, lá no Novo Hamburgo, há mais de 200 famílias que tiram seu sustento diretamente da questão de segregação de resíduos e de reciclagem. Tá? Então, é muito interessante a gente ver sobre o aspecto social também. Tá? Na hora que eu estou descartando um resíduo em casa, Sim. tá? Além A de outra ser, ponta, né? além de ser um ato de consciência ambiental, é um ato social. É um ato social. Tá? Então, é importante. Então, se a gente pegar ali, vamos de novo, lá, COP26, nós temos que manter a temperatura do planeta em 1,5 no máximo até 2040. Ok? Ok. Nós temos que ir para o mercado e pensar um pouquinho antes de colocar nossas compras dentro do saquinho. Vamos comprar consciente para levar menos resíduo para casa. 2, Tá? 3. Vamos ter 2 saquinhos de lixo na cozinha. Determinantes. Né? Um para lixo limpo, seco, e outro para os orgânicos. Tá? E 3, vamos nos informar que dia passa a coleta seletiva na nossa casa para que a gente disponha os recicláveis naquele dia. Mas se por acaso não deu, coloca lá na lixeira os 2 saquinhos separados, porque o caminhão não vai rasgar os seus saquinhos. Eles vão chegar íntegros lá na central de reciclagem. Então, dessa forma, a gente contribui e muito para aquela nossa manutenção do 1,5 graus centígrados para o nosso planeta. Nós não temos planeta B. Mas só temos esse. que coisa boa. É um assunto tão abrangente e que eu tenho certeza que interessa a todos nós, porque, afinal de contas, a gente, quando está dentro da nossa casa, fazendo as coisas que a gente gosta e, consequentemente, nós precisamos ter um espaço para colocar tudo aquilo que não nos interessa mais, mas certamente pode sim interessar a muitas outras famílias que estão lá na outra ponta, né? Exato. Então, pessoal, o programa É Negócio tem essa batida de falar de coisas boas, de coisas que venham a trazer resultados para a nossa comunidade, para a nossa região. Portanto, fica desde já o convite para que a gente comece a tomar algumas medidas de conscientização para que tudo fique mais fácil. Mas mudando agora um pouco, porque o nosso tempo também não é nada assim de tão extraordinário, né? Então a gente precisa também andar seguindo o nosso bate-papo aqui. Tu, como um cara que conhece bastante essa área, o que tu gosta de fazer? Além de estudar. Na verdade é o seguinte, basicamente eu gosto de passar informação, né? Eu gosto, eu vejo que eu tenho isso de uma forma muito clara, né? essa maneira didática de trabalhar. Hoje, por exemplo, trabalho na Procuradoria do município, faço apoio técnico não só à Procuradoria, mas a todas as secretarias que demandam na área de meio ambiente, urbanismo, patrimônio cultural, patrimônio público. Né? Então, assim, essa coisa de passar conhecimento, de estudar, procurar soluções, sempre foi o meu perfil. Sempre foi o meu perfil. Se o professor Uto me permitir, eu também quero fazer uma consideração. Porque como o nosso programa tem uma abrangência regional, ele também vem a ser filho de uma das pessoas mais respeitadas aqui de Novo Hamburgo, já de muitos anos, que foi uma pessoa que trouxe muita educação para cá e com atitudes bastante, em certo modo, enérgicas, né, padrão na época, mas que deu uma linha para muita gente, inclusive para ele que está aqui, o filho dele, que é o professor Ernest Salé. Quem não conhece ou quem não ouviu falar do professor Ernest Salé, da Fundação Evangélica,
secretário de Educação. E também um cara que levou um projeto maravilhoso para o Grupo Azaleia, na época. Exatamente, exatamente. Mas eu sei que também, se tu gosta de passar educação, tu também, eu vou olhar para ti e vou dizer, tu tem cara que gosta de fotografia também, né? Gosto. Ah, eu vi que eu olhando para ti, esse cara deve gostar de fotografia. Passou a ser um hobby meu, tá? Mas é bem pontual, escolhi 2 assuntos hoje, obviamente, porque a minha formação de casa é na questão do respeito à vida, né? Albert Schweitzer, o pai era fã de Albert Schweitzer, respeito à vida, à natureza. Certo. Né? E eu tenho muito forte, sempre tive muito forte agora a oportunidade de trabalhar com patrimônio cultural, que era mais conhecido por patrimônio histórico. Então hoje eu gosto muito de natureza, fotos de patrimônio histórico. São os 2 assuntos, assim, as 2 motivações principais. Vamos contextualizar através de imagens que tu estás dizendo. Eu vou pedir para a produção para trazer a primeira imagem para que tu faça uma descrição sobre ela. Por favor. Essa aí foi o primeiro ano também lá como secretário de Meio Ambiente. Isso aí foi na Fundação Schaeffler, Semana do Meio Ambiente, lá de 2017, onde a gente trouxe exatamente, tentando contextualizar a questão da proteção do patrimônio histórico, que não deixa de ser, sob o aspecto do direito também, um ramo do ambiental, né, do direito ambiental. Então, tá ali. Isso Essa aí. Então, essa foto, até quando me pediste, eu pensei o seguinte, uma das coisas que eu gosto muito é a minha atividade de professor. Mesmo de forma não formal, em sala de aula, né, é ensinar. E aí, isso foi numa palestra que eu proferi, essa aqui, inclusive, foi na Câmara de Vereadores, né? Mas enfim, eu gosto muito de ensinar. De ensinar, dizer o que tu... Isso, E agora? Família, né? Família é a base de tudo. Família é a base de tudo. Aliás, são os meus queridos filhos. Aliás, eu tenho... Um dia desse eu encontrei o Udo no mercado e nós conversando, encontrei os filhos dele e aí eu perguntei, e aí, como é que tá? Disse, nossa, a senhora tá tão bom agora porque o pai tá mais perto da gente. Isso é verdade. Justamente porque a atividade que ele estava como secretário era um foguete. Mas como é um cara extremamente responsável, precisava abrir mão de algumas coisas para dar conta daquilo que ele faz muito bem. Seguimos adiante. Tem mais alguma foto? Animais. Animais é uma grande paixão. Eu não consigo entender a minha vida desde pequeno sem a presença de animais. Tá? Animais eu sempre, assim, de uma forma ou de outra, a questão da proteção do ambiente natural, a questão da proteção dos animais, né? A questão da proteção não, mas de tentar incentivar a cooperativa são aqueles menos favorecidos na nossa sociedade, né? Aquilo que as pessoas não olham. A patrimônio cultural também não deixa de ser um segmento que as pessoas não olham. Então, eu acho que essa é a missão como professor. Quando se fala em conscientização de separação de lixo ou não mistura do lixo, ter 2 saquinhos em casa. Da questão da importância da preservação da natureza, na questão do respeito aos animais, né? Do respeito à ética, de uma forma ética, respeito aos animais, né? Na questão da preservação da nossa história. Né? Por exemplo, eu tenho registro da minha família, eu estava ainda olhando aí, que data de 1680, a família Sarlat. 1680? 1680 na Bélgica. Ah, mas aí... Eu acho que é um pouquinho rápido esse teu tempo, né? Mas o que eu acho é o seguinte... Mas é importante isso, né? Poxa vida, não, é muito legal, porque tem uma origem muito forte, né? E essa fotografia que a gente viu ali do cavalinho ali, eu vi ele também com um cavalão, você era o mesmo, hein? Ou era outro? Não, aquele cavalinho ali foi... Era um cavalinho, mas ele cresceu, né? Não, aquele cavalo, inclusive, ele infelizmente foi a óbito. Foi a óbito. Com todo amor, ficava assim mesmo. Mas teve momentos dignos ainda. Né? Com certeza. Meu caro amigo Udo, me diz uma coisa. Toda vez que eu trago um convidado aqui, e acho que a gente está conversando e é um papo muito descontraído e ao mesmo tempo também muito esclarecedor, com essas informações que são pertinentes para o nosso dia a dia. Eu sempre peço para que meu convidado traga uma palavra
para que a gente possa criar essa conexão com a nossa audiência, tá? Justamente porque ele aqui comigo na bancada, ele vai falar exatamente por que essa palavra tem uma representatividade para ele na vida dele, e aí tu olha para ti dentro de casa e pensa o seguinte, o que ela pode dizer para mim também? E eu te convido então para tu colocar para nós qual é a tua palavra que tu trouxe aqui para o programa. Com toda certeza, educação. Por quê? A gente tem um papel como educador como um todo, né? Como pai, a gente tem um papel de educador, né? Como agente na sociedade, a gente tem um papel de educador, né? A gente sempre tem a oportunidade de levar alguma coisa em termos de conhecimento. Na verdade, quando se fala em negócio, não deixa de ser uma troca de conhecimento, né? Então, a educação é a base de tudo. Né? Voltando ao exemplo da Alemanha, né? Se não fosse a boa educação, nós teríamos uma boa consciência lá, né? E nós vamos chegar lá. Só que a educação é a base de tudo. Então a valorização da educação é que vai nos trazer uma melhor qualidade de vida, um ambiente mais saudável, né? Uma proteção dos nossos recursos naturais. Essa é a base de tudo. Nas tuas considerações finais, eu queria saber de ti muito rapidamente. Estamos no caminho? Sim, eu acho que estamos no caminho. Tá? Se a gente for pensar em termos de governos locais, que a gente tem feito em termos de educação ambiental, de conscientização, trabalhos lindíssimos dos centros de educação ambiental, todo o nosso vale, eu acho que sim, estamos no caminho certo. Tuas considerações finais para fechar, então. Olha, eu teria a oportunidade de falar bastante coisa, mas eu reforçaria só com uma coisa. Não é pedir demais ter 2 saquinhos de lixo em casa. Seja isso em Novo Hamburgo, seja em qualquer cidade do Vale dos Sinos. Ganho ambiental, ganho social e conscientização. Professor Lourdes Celé, eu quero muito te agradecer, em meu nome e em nome de toda a nossa comunidade da região, pelo pequeno espaço de tempo que nós tivemos, mas que realmente pode ter sido uma sementinha plantada, além de tantas outras que já estão sendo plantadas e já estão sendo colhidas. Né? Sim. Porque tem aquela coisa, 1 é pouco, 2, que vem a ser os 2 lixos, é bom, 3, quem sabe pode ser demais, mas vamos só pelo 2 que fica muito legal. Bem, pessoal, como todo programa, chega num determinado momento que a gente precisa encerrar, mas eu, como sempre, também tenho dito que ele só acontece porque vocês estão junto com a gente e nos motivando a cada vez mais para trazer importantes informações e que a gente possa interagir cada vez mais. A nossa região é riquíssima em conhecimento, é riquíssima em atitudes e, portanto, vamos fazer a nossa parte. Desejar fica o convite para o próximo programa É Negócio, às 22h30 da próxima terça-feira. Tenham todos uma excelente quarta-feira e um resto de semana maravilhoso. Uma boa noite.